Miqueias 2, de 1 a 3, fala assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campo, os arrebatam. Se casa, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, da qual não tirareis a vossa serviço, e não andarei altivamente, porque o tempo será mau. Os líderes perversos dos dias de Miqueias governaram desprovidos de qualquer conveniência ou decência. Fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. A palavra grega para o caráter é normalmente traduzida por imagem. Significa um entalhe, um recorte, uma ranhura ou uma inscrição em uma pedra ou moeda. Assim, historicamente, caráter significa uma marca distinta, impressa ou formada no interior de uma pessoa por uma força externa, né? Para uma melhor compreensão, vejamos algumas concepções comuns para o caráter. Então agora o pastor Jarim vai dar o que tem para você, né? É desse jeito aí, ó. Amém, Senhor, que o Senhor me dê graça. Mas, ô Guerra, é muito interessante quando a gente começa a pensar, né, exatamente nesse contexto que Miqueias está confrontando, né? E ele está trazendo, mais uma vez, nesse texto ainda é mais claro, né, a visão de Deus em relação àqueles que se colocam em condições de liderança e nessa condição de influência, fazer o bem, optam por fazer o mal. Por quê? Porque olham para si mesmos e pelos seus próprios interesses e não olham para o próximo ou o interesse do próximo ou o interesse da coletividade, da comunidade em que está. Então, isso é algo que realmente mexe com... não me interprete mal, mas Deus, isso mexe com as emoções de Deus. Isso tira Deus do sério. Se é que isso pode acontecer com Deus, mas para você entender. Então, normalmente, a gente precisa trazer, né, uma visão humana, né, para que a gente possa entender mais ou menos aquilo que realmente está passando pelo coração de Deus, já que Ele é imensamente grande e a gente não tem como medir. Mas os comportamentos humanos que estão ali o nosso tempo inteiro diante de nós, a gente tem uma referência, né? Até nossa mesmo. Com certeza. Não é? Então, quando a gente olha para dentro de nós e vemos as referências que nós mesmos temos, a gente consegue imaginar o que está acontecendo com Deus. Mas Deus, em muitos momentos, ele diz que ele se abomina, né, de determinados comportamentos. E esses comportamentos são comportamentos que Deus realmente não quer e não faz nenhuma, não tem nenhuma vontade nem desejo de ver a continuidade deles ou que eles se perpetuem. Por isso que Deus, nesse texto, ele diz que vai trazer juízo. Sim, com certeza. Porque ele realmente se posiciona. E aí, com justiça, porque ele é um juiz que age com equidade, ele se posiciona em favor do estrangeiro, em favor dos pobres, em favor dos órfãos, em favor das viúvas e em favor dos necessitados. Sim. Então ele é um Deus que realmente demonstra a sua indignação diante dessas situações. E essas situações normalmente são o quê? Reflexos exteriores daquilo que nós somos interiormente. Por isso, a questão do caráter.
né? Porque o caráter, ele vai ser revelado à medida que as pessoas têm oportunidade ou até mesmo poder para revelar isso. E é muito interessante, né? Tem uma expressão que diz, quer saber quem o outro é, basta o quê? Dá a ele poder. Dá poder, isso mesmo, com certeza, né? Se você der poder, aí você vai saber quem é o... Exatamente, né? quem a pessoa é. Então, e é aí que esse contexto do caráter, nessa relação de poder e como essa pessoa se comporta, né? Isso é extremamente relevante para Deus e extremamente importante no contexto que a gente vive como igreja e como sociedade. Aí vem o entendimento do tema que a gente está querendo hoje. Cada um dá o que tem. Se você tem uma estrutura interna, né? Você vai demonstrar externamente aquilo que está dentro. Exato. Então, se você tem algumas dificuldades no caráter, isso vai ser revelado através das suas ações e através do seu jeito de agir, porque você não vai dar aquilo que não tem. Exatamente. Né? Nós temos aqui, para uma melhor compreensão, vejamos algumas concepções comuns para o caráter. Então, assim, não é meramente a forma de uma pessoa agir. Algumas pessoas podem esconder um caráter fraco. Quer dizer, ele vai esconder esse caráter fraco. Aí nós vemos também dentro, aonde que vai esconder isso? Atrás de um personagem. Exatamente. Não é que muitas vezes a pessoa vai procurar até dentro de uma situação aí, por exemplo, dar um poder para a pessoa. Ele está vivendo um personagem. Ele vai ter problema aí com essa situação. Porque o caráter dele é fraco e quando ele for confrontado, aí é que vai ver a fraqueza dele na questão do caráter, não é? É porque a pessoa não consegue manter isso a vida toda. Não consegue. E a gente tem se deparado com quantas e quantas situações de pessoas que têm 2, 3, 4 personagens, não é? E vivem distintamente cada um. E aí nem ele sabe quem ele é. Com Essa certeza. é a grande questão, né? Perde a identidade, Perde a identidade, né? não sabe quem é. Totalmente. Não é? E quando você pergunta quem é, quem você é, a pessoa não sabe responder. Confronta ele, né? Igual acontece com a gente, que está atendendo, você confronta a pessoa, ela deságua, né? Aí vai chorar, porque não aguenta, aí descobre que está vivendo uma coisa que não é aquela pessoa, né? Então, mas é interessante, Guerra, quando você falou na questão dessa pessoa que está numa posição, mas ela é frágil, né? Eu lembrei da figura muito conhecida, que é a figura de Acabe. Sim. Né? Então, Acabe, ele era uma pessoa que estava em uma posição de influência porque ele era rei, né? Ele era um rei. Agora, por causa das suas debilidades e das suas fraquezas, tanto de caráter quanto emocional, sem contar o aspecto espiritual, porque ele se distanciou de Deus, né? Então, ele já não tinha aquela força espiritual que vinha de Deus. Já não tinha um equilíbrio emocional e nem uma força, né, na questão do próprio caráter. O que isso acabou possibilitando? Acabou possibilitando o levantar de uma outra liderança paralela a dele, que é a liderança de Jezabel. E ele não se posicionou em nenhum momento contra Jezabel, que era a sua esposa. Muito pelo contrário, ela agia, ele concordava e ainda se beneficiava das artimanhas e manipulações dela, demonstrando cada vez mais a sua fraqueza de caráter. Então, essa é uma questão muito interessante, porque se você está agindo com fragilidade, você vai dar a oportunidade para que alguém se levante paralelo à sua liderança ou paralelo a você, né, para suprir isso, aquela fragilidade.
E aí você não só erra, como leva outra pessoa a errar. E Jezabel entrou bem nessa brecha. Exatamente. Então ele errou, né, por causa da sua fragilidade e acabou facilitando o erro da sua esposa Jezabel. E isso é muito interessante. Então, muitas vezes, a nossa fragilidade não faz mal só contra nós. Ela faz mal contra os outros por causa da nossa fragilidade e aqueles que se levantam para suprir essa necessidade, porque estão no lugar errado. Inclusive, Rogério, você sabe disso que é muito fácil as pessoas, e nas igrejas como um todo, apontarem o dedo e dizer, ó, aquela ali é uma Jezabel, aquela é uma Jezabel, é uma mandona, é não sei mais o que, tal. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem a realidade da vida da pessoa. Né? Então, nós sempre dizemos isso, olha, se existe uma influência de Jezabel, é porque existe um Acabe. Existe um Acabe que está deixando brecha. Existe alguém fraco, que aí precisa alguém acabar, na realidade a pessoa é empurrada para aquela circunstância, não é? E acaba ocupando, preenchendo um buraco que um Acabe da vida deixou, e muitas vezes a pessoa não tem a motivação, não tem a influência espiritual, né, do espírito de Acabe, mas na realidade ela é posta naquele lugar para poder preencher um buraco de alguém que é fraco emocionalmente, não se posiciona, não tem um posicionamento, não tem uma palavra de decisão, ou seja, se omite, extremamente omisso, e aí o que acontece? E é muito interessante, Rogério, quando a gente vê, por exemplo, pessoas com tendência à procrastinação em essa função de influência, e aí não resolve as coisas como precisa ou no tempo que precisa. E aí alguém que vê a necessidade se levanta. E muitas vezes essa pessoa não está ali porque ela está manipulando ou porque está passando por cima da autoridade, mas é porque ela percebe uma necessidade e diante daquela necessidade ela vem para suprir aquela necessidade. E aí há realmente essas confusões, né, e essas visões muitas vezes distorcidas, trazendo um peso que não é um peso que a pessoa precisa carregar. Com certeza. Né? E aí, meu guerra, nós temos aqui, não é simplesmente o ideal para uma pessoa alcançar o futuro. Isso se chama esperança. Ok. Então, aí nós temos um outro aspecto, né? Que é o aspecto de desenvolver a esperança. Então, como que eu vou alcançar esse futuro? Eu preciso desenvolver esperança. Então, uma das questões relacionadas, né, com a própria visão do caráter é a questão da fragilidade. Mas eu também preciso, paralelo a isso, mesmo que eu seja forte, eu preciso manter uma visão de futuro. Com certeza. Não adianta muita força sem propósito. Aí não tem. Tá doido. Se não há uma visão de futuro, se não há uma esperança, né? Então não adianta. É trabalhar muito sem saber aonde chegar. Verdade. Né? E essa perspectiva dentro do título que nós estamos trabalhando, dar o que tem, esse aspecto da esperança é muito importante. Não é? Porque percebendo que a nossa vida, um sentimento, ele vem normalmente nunca vem sozinho, não é? Não. Um sentimento. Ele vem normalmente acompanhado com outros sentimentos. Com né? certeza. Então é tão fácil a gente ver, por exemplo, alguém que está se sentindo amado, né? Está amando, como que a pessoa está, né? Tá up, né? Tá para cima, e ela tem projetos, e tem ânimo, tem alegria, tem satisfação. Contrapartida, o inverso é verdadeiro, né? A pessoa que acabou de perder um relacionamento vai fundo do poço. Aí vem o resto, se o poço tiver fundo, né? Aí vem com os outros sentimentos todos, né? Quer dizer, traição, frustração, decepção, tristeza, raiva, sentimento de vingança. Nunca vem sozinho, vem acompanhado, né? É verdade. E tem esses agentes, essas pessoas que eles são usados nesse aspecto de gerar esperança nas outras pessoas. Né? Tem pessoas que têm essa habilidade, né? essa graça, né? De gerar esperança,
gerar confiança. Com certeza, né? Uns comem o mel, outros são mordidos pela abelha, né? Agora, pai do céu. Alguns são mordidos pela abelha tentando comer o mel. Comer o mel. É bem assim. Ruim, pelo menos ele está se esforçando. Esse pelo menos tem esperança. De chegar no mel. Pelo menos tem esperança de chegar no mel. Tá certo. E uma mordidinha de uma abelha dói, Você tá doido, me ajuda aí. Não é apenas o que os outros veem no exterior. Ele começa no interior. É isso aí. Aí é a questão, o caráter refletindo aquilo que está dentro para fora. E é muito interessante, Guerra, quando você leu logo no princípio da introdução, que é uma marca interior causada por algo externo. Sim, no exterior, sim. Né? Então, aí, o exemplo que você deu, por exemplo, da marca, né, da escultura que é feita na pedra, ou a esfinge que aparece na moeda. Então, na realidade, o que isso demonstra? Que há uma forma bruta. Sim. Mas essa forma bruta, ela vai ser trabalhada para tomar uma outra forma, né? E comunicar aquilo que é a visão. Ou aquilo que aquela atitude externa, né, gerou naquela pessoa. Então isso nos leva a entender muitas vezes que aquilo que nós somos, na realidade, é resultado das nossas vivências e das nossas experiências. Sim. Não é? Aí nós temos uma coisa muito interessante, que a gente trabalha isso com muita firmeza e muita insistência, né? Que é a questão das crenças, né? Que é o nosso aprendizado, aquilo que eu creio, aquilo que eu sou realmente. E essa crença não é uma crença no sentido religioso, é uma crença naquilo que, para mim, é verdade. Mesmo que não seja. Mas eu acredito que aquilo é uma verdade. E como que essas crenças são estabelecidas? Essas crenças são estabelecidas exatamente a partir das nossas vivências. É como se cada informação fosse uma martelada, né, na mão do escultor, né, com a plana. Pá, 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 pá. Cada uma dessas marteladas que são vivências que nós temos e que acaba dando uma forma, né, àquela coisa bruta. Ou a madeira do Itália, ou a escultura na pedra, né, na rocha, mas isso vai acontecendo. E é tão interessante que por mais dura que a rocha seja, não é? A insistência do escultor e a perícia dele acaba dando um formato nela. Com então, certeza. por mais resistente que a gente seja, a vida cuida de nos trazer as marcas que nós carregamos e vamos carregar sempre. É verdade. Então, o caráter tem muito a ver com isso. Né? O caráter tem muito a ver com a nossa vivência, com as nossas experiências, com aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com aquilo que foram trazidos para nós como traumas e vivências emocionais, porque tudo isso vai imprimir em nós um sistema de crenças, vai construir em nós uma estrutura interna. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.